Senhoras e senhores, saudações. Estamos aqui em mais um vídeo do canal. Hoje aqui com os digníssimos professor Danilo Chalita. Salve. Salve. Professor Vitor Pompeu. Tudo bem, pessoal? Olá, prazer. E o professor Rodney. Olá, olá, galera. Bom, hoje é por conta deles, rapaziada. Boa resenha para vocês. Obrigado. Então, gente, o objetivo da conversa de hoje, essa resenha, é a gente falar um pouquinho sobre o Enem, né? A matemática no Enem. Então, a gente vai começar algumas lives, né? Uma sequência de lives em que a gente vai conversar sobre o Enem e em cada live a gente vai falar especificamente de alguns assuntos. Primeiro, eu queria falar com vocês, a princípio, a respeito dos temas principais da prova de matemática do Enem. Então, todo ano na prova do Enem tem muita questão de razão e proporção. Aliás, eu considero a noção de proporção, esse conceito, um dos mais importantes da prova do Enem. Tem muitas questões sobre esse conceito. Cai muita regra de 3, né? Leitura e interpretação de gráfico, porcentagem, estatística, funções, combinatória, probabilidade, que são as duas grandes temidas do Enem aí, geometria plana e espacial. Para a live de hoje, a gente escolheu 2 temas, combinatória e probabilidade. Mas antes da gente entrar nesses temas, o professor Chalita vai falar um pouquinho para vocês de algumas estratégias, algumas características da prova do Enem. Beleza. Bom, pessoal, quando se trata da prova do Enem, a primeira coisa que me vem à cabeça, e na de vocês também, é que é uma prova muito longa, certo? A gente sabe, são 45 questões, tem questões fáceis, que você bate o olho, resolve, e você até fala, nossa, é pegadinha, né, Rod? A gente estava falando disso outro dia. Nossa, uma questão muito fácil. Não é. Ela é fácil mesmo, bate o olho, papum. Questões médias, você precisa ler, pensar um pouquinho, com uma simples resolução ela sai, e as questões difíceis. Dentro das questões difíceis, tem questões que exigem muito trabalho braçal, muito cálculo, com vírgula, com números grandes, muito fácil de você se embananar na conta. Eventualmente, alguma questão de estatística, em que você tem que calcular uma média de um N muito grande de observações, e por aí vai. Então, desapega. Nessa hora, não tem problema, pula ela, deixa uma marquinha que você ainda não fez, mas pula essa questão. Mata as questões que você consegue saber fazer e as questões fáceis em primeiro. Outra coisa muito importante é você guardar no mínimo 15 minutos para passar o gabarito corretamente. Prestar muita atenção na hora de passar o gabarito. Porque se você pula uma, dependendo em qual altura você está, você pode marcar 20 erradas por falta de atenção. Então, a atenção é uma coisa muito importante. E a última coisa, a prova do Enem tem muito texto, certo? Então, é um ponto crucial para conseguir fazer todas as questões, não só de matemática, da prova inteira, né? E a gente não pode esquecer, né, Chalita, que qual é a habilidade principal que o Enem está cobrando você na prova de matemática? No meu entender, é a capacidade leitora. Porque se você for olhar a prova, falar que a prova é difícil... O ano passado, por exemplo, surgiu rumores de que a prova de matemática seria muito diferente. Sim. Foi uma prova tradicional, zona do Enem, muita leitura, muita interpretação de texto. Exato. Então, a capacidade de leitura... Então, quando o Chalita fala, a questão é fácil mesmo, você tem que ver em que momento está fazendo aquela questão da prova. Então, quando ele fala mata as fáceis primeiro, é para você não deixar para depois, lá no final, você está cansadão, ler uma coisa, pega uma questão fácil e você vai acabar o quê? Caindo porque está cansado, não é? Exato. Então, a capacidade leitora é uma habilidade muito importante, ok? Bom, então agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o primeiro tema que a gente escolheu para hoje, que é a análise combinatória. Existe um consenso entre muitos professores e alunos, né, que análise combinatória e probabilidade são os grandes bicho-papões aí da matemática, né? Os alunos geralmente querem fugir desse tipo de questão, né? Falar, ai meu Deus, lá vem a análise combinatória. Se botar um log junto, então, pelo amor de Deus, né? Eu nem gosto do log, né? Então, veja, gente, primeiro, todo ano cai mais de uma de análise combinatória. É difícil um ano que cai uma só.
A análise combinatória, tanto no Enem como em qualquer vestibular, ela precisa de uma interpretação muito cuidadosa da questão, né? Então, vocês vão ver daqui a pouco, quando o professor Pompeu for resolver o exercício, a gente vai frisar as partes importantes da questão. Então, grifa as partes importantes, lê com muita calma, veja as palavras, que são muito importantes em combinatória, distintos, né? Distintos é uma palavra que aparece com muita frequência, e você tentar diferenciar os agrupamentos. E aí que começa o seu grande problema, né? Por quê? Eu sugiro que você faça uma pergunta para o exercício. Eu tenho N coisas para N lugares? Se eu tiver N coisas para N lugares, acabou a conversa, é uma questão de permutação. Agora, se não for o caso, você vai ter que fazer uma segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta, que é a mais importante, inclusive, de combinatória? A ordem importa. O que é a ordem importa? Nós aqui estamos em 3 professores. Se a gente tiver que escolher 2 professores para resolver um exercício, escolher Rodney e Pompeu é a mesma coisa que Pompeu e Rodney, porque o exercício vai ser feito pelos 2. Agora, se eu quiser premiar 2 professores, o professor Pompeu apresentou uma resolução melhor que a do Rodney. Isso é impossível, mas quem sabe acontece, né? Às vezes. Por exemplo, às vezes, né? Sei lá, num dia de solstício de inverno, né? Por aqui, né? Então, que é o dia de São João. Então, o que acontece, como é hoje? Então, o professor Pompeu resolveu melhor que o professor Rodney, ele ficou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo. Se eu trocar de lugar com ele, eu em primeiro e ele em segundo, é outra configuração. Então, quando a ordem importa, é uma questão de arranjo. Quando a ordem não importa, é uma questão de combinação. E uma dica, né? O Enem gosta de combinação, a FUVEST gosta de combinação. A combinação é não, não. O que é não, não? Não uso todo mundo ao mesmo tempo e a ordem não importa. E, para fechar essa primeira conversinha que a gente está tendo sobre combinatória, infelizmente, ou felizmente para alguns alunos, no Enem você precisa saber a simbologia. A simbologia do P, do A e do C. Da permutação, da combinação e do arranjo. Não tem jeito. E a gente vai comentar isso agora, vai melhorar esse comentário que eu acabei de fazer, ilustrar com a resolução da primeira questão que o professor Pompeu vai fazer com a gente. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu liberar aqui a tela para todo mundo enxergar o que a gente está fazendo. E aqui a gente tem a primeira questão que a gente vai fazer hoje. É do Enem de 2018 e o enunciado é o seguinte. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Aí ele fala, uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Aí ele pergunta, uma expressão que fornece a quantidade de maneiras distintas que os estandes podem ser compostos é qual? O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma situação, vamos começar a pensar, certo? As partes importantes do enunciado que trazem dados relevantes para a gente resolver esse exercício. Então, ótima estratégia. Pegar aqui para começar. Ele falou que tem 4 carros. Então, tem 4 carros. E 6 caminhonetes. Isso já é uma informação relevante. Aí ele falou o seguinte. A posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante. Isso é uma informação importante. Muito importante. E aí, o que eu preciso fazer, então? Então, eu tenho 2 estandes. Um stand na entrada. E um stand que vai ficar na região central. E dentro desse stand, de cada stand, eu preciso colocar um carro e uma caminhonete. Que Pompeu que seria algo que eu também teria grifado lá em cima no enunciado, né? Um carro e uma caminhonete. Sim, claro, com certeza. Muito bem observado.
Então, expondo em cada um deles um carro e uma caminhonete. Muito bem. Você sabe, Pompeu, que quando eu dou aula de combinatório, eu falo para os alunos, pergunta para o exercício, o que eu quero fazer? Né? Uhum. Faz essa pergunta. Então, o que eu quero fazer? Eu quero expor em cada stand um carro e uma caminhonete. Uhum. Fazer essa pergunta ajuda muito. Exatamente. Então, a gente tem 4 carros, 6 caminhonetes, e tem um carro e uma caminhonete para a gente escolher para cada um deles, certo? Bom, eu acho que, para a gente começar, você precisa decidir, dentre o total dos 4 carros que você tem à sua disposição, quais você vai usar para a exposição, certo? Uhum. E nesse caso, você ainda não está se preocupando com ordem, você está tentando escolher quais serão expostos. Então, veja só, se não existe essa preocupação com ordem nesse momento inicial, a gente vai usar combinação. Como o Rodney mencionou para vocês logo antes de a gente começar o exercício, a pergunta que envolve ordem, certo, é basicamente a seguinte. Se a ordem importa, a gente tem uma questão de arranjo. Se a ordem não importa, a gente tem uma questão de combinação. Uhum. Aí, Certo? Pompeu, o aluno pode perguntar assim para você, mas Pompeu, por que você não está falando de permutação? Porque nesse caso, certo, a gente não quer usar todos os carros para dispor nesses estandes. A gente quer pegar um subconjunto desses carros para montar os estandes. Exatamente. Seria uma questão de permutação se a gente fosse dispor de todos os carros que a gente tem disponível. A ideia da permutação é pegar todo mundo, certo? Embaralhar, trocar de ordem, certo? Montar uma sequência ali a partir daqueles elementos. Aí o aluno falaria assim para mim. Alguns deles, perdão. Aí o aluno falaria assim para mim, mas olha só, Rodney, nas alternativas nem tem P de permutação, né? Exato. Eu já nem ia pensar em permutação do mesmo jeito, né? Mas tem essa resolução orientada às alternativas também é uma coisa interessante. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu sou assim, eu vou batendo o olho nas alternativas e vou resolvendo, entendeu? Já vai guiando, claro. Questão como essa é bom fazer isso. Bom, vamos lá, Pompeu, e aí? Aí vamos lá. Então a gente tem uma questão em que a gente primeiro está procurando quais carros a gente quer escolher para cada stand, certo? Então eu vou começar a desenhar aqui de verde o caminho da nossa resolução. Eu tenho 2 carros para... Opa! Então, eu tenho 2 carros para eu pegar para serem expostos, certo? Se eu tenho 2 carros e eu quero pegar 2 deles para escolher para o meu stand, eu estou fazendo uma combinação em que a partir de 4 elementos eu quero pegar 2, certo? Combinação de 4 elementos 2 a 2. Isso aqui é para selecionar quais carros serão expostos. Beleza? Veja só, tem várias decisões que a gente vai ter que tomar no decorrer desse exercício. O princípio multiplicativo, que é a base da combinatória, diz o seguinte: se você tiver várias decisões para serem tomadas em sequências, o número de escolhas totais que você vai ter vai ser dado pela multiplicação do número de opções de cada decisão. Então, a gente vai pegar essa primeira decisão, que é escolher os carros que serão expostos, e multiplicar essa quantidade de possibilidades pelo número de maneiras que eu posso escolher as caminhonetes. Tudo bem? E aí a gente tem 6 caminhonetes, das quais a gente vai precisar selecionar 2 também. Então, das 6 caminhonetes que eu tinha no total, eu vou escolher, fazer uma combinação de 2 delas, certo? Para escolher quais caminhonetes serão expostas. Agora, então, veja. Professor, vai lá, Rodney. Veja. Com isso, então, professor, eu já posso mandar embora a alternativa A e a alternativa D? A alternativa A, sim, você já pode mandar embora por conta de a gente... Ser um arranjo. Já fizemos mais de uma conta com isso daí, certo? A gente já percebeu que não é uma única decisão que vai guiar a resolução do exercício, né? Eu não consigo resumir isso numa conta só, certo? Sim. Tanto a alternativa A quanto a alternativa B, elas supõem, elas meio que sugerem, certo? Que você consegue resumir o que o exercício quer que você calcule numa decisão só. E não é isso que aconteceu. Você tem 2 frentes de trabalho nesse exercício, né? A escolha dos carros e a escolha das caminhonetes. Porque se eu tivesse resolvendo essa questão, professor,
Eu já eliminaria a A, B e a D. Eu já Exato. ficaria entre a C e a E. A A e a D, basicamente por causa da palavra irrelevante, né? E a questão B seria escolher 4 automóveis dentre 10, sem distinguir nada, sem stand 1, stand 2, sem carros, sem caminhonetes, certo? Exatamente. Então, eu também acho. Poderia Você já escolher ignoraria essas aqui, 3. né? Vamos tentar interpretar, então, essas alternativas para dizer o que elas sugeririam na resolução do exercício. Como o Chalita mencionou ali, essa alternativa A, o que seria um arranjo de 10, 4x4? Seria uma situação em que, a partir de 10 objetos, você quer escolher 4 para colocar em fila, para colocar em sequência, certo? Numa situação, numa configuração em que a ordem importa. Exato. Se você está olhando para esses 10 veículos como sendo uma coisa só, então você já não está se importando com a divisão entre carros e caminhonetes. Que o enunciado deixou muito claro que era uma divisão relevante, porque ele quer pegar um tipo de carro e um tipo de caminhonete para cada um desses estandes. Então, quando ele junta esses carros e caminhonetes num bolo só e fala de 10 veículos, aí ele já desobedeceu o que o enunciado está falando para a gente. Exato, perfeito. Certo? Concorda, Rodney? Sim. Mesma coisa, perfeito. Então vamos lá. O que a gente fez aqui? A gente selecionou os carros que serão expostos nessa primeira combinação. Nessa segunda combinação, a gente selecionou as caminhonetes. E terminou o exercício, Chalita? O que você acha? Ainda não terminou. Por quê? Faz diferença. Ó, vamos supor que você escolheu carro 1 e caminhonete 1 para o stand da entrada e que você escolheu carro 2 e caminhonete 2 para o stand central. Vamos supor isso, né? Eu não poderia ter escolhido carro 2 e caminhonete 2 para o stand de entrada e carro 1, caminhonete 1 para o stand central? Faria diferença, né? Ficaria uma exposição diferente para o visitante que está chegando nessa exposição. Ele chegar de cara no stand de entrada, encontrar o carro 2 e a caminhonete 2 é diferente, claro, de ele encontrar o carro 1 e a caminhonete 1, certo? Ou seja, uma disposição diferente dos carros na exposição, que faria a diferença. Então, ela deve ser contabilizada, né? Exatamente. E aí então, a gente o que a gente vai ter que fazer aqui? Perfeito. A partir da escolha de quais carros serão expostos, então agora ignora os que a gente deixou de lado, certo? Os caras que vão ficar lá no estacionamento guardadinhos. A partir desses 2 carros e dessas 2 caminhonetes, eu preciso decidir quais deles ficarão no stand de entrada e quais deles ficarão no stand central. Se eu estiver olhando para o carro, então olhando para esse cara aqui, a gente tem 2 possibilidades de ordenar esses carros entre os 2 stands. Então, quando eu estiver olhando para o stand de entrada, eu tenho 2 opções de carro para colocar ali. Coloquei um carro nessa stand de entrada, o outro automaticamente ficou relegado para o stand central. Quando eu olho para a caminhonete, eu tenho um raciocínio análogo. Então, eu tenho 2 opções de caminhonete para escolher para o stand de entrada, e a que sobrou, certo? Automaticamente vai ser colocada no stand central. Essa é, então, a expressão que resume toda essa nossa escolha. Então, vou selecionar 2 carros entre os 4, vou escolher 2 caminhonetes entre as 6, e depois de ter escolhido quais serão expostas, tanto no stand de entrada quanto no stand central, falta decidir qual vai em qual. Certo? Sim. Por isso, alternativa correta, alternativa C. C. E o que vale a pena comentar também, né, Pompeu, é que muitos alunos, e nós também, a gente resolve muitas vezes o exercício direto pelo princípio fundamental da contagem, não é? E eu acho que o que eu costumo falar para os alunos é que algumas questões de combinatória você tem que resolver o exercício e muitas vezes até outro exercício é resolver as alternativas, né? Você Com certeza. Qual é a alternativa correta. Então, às vezes, uma questão de combinatória, você acertou a questão, você olha para a alternativa e você fala, meu, não está errado. Não, toma cuidado. É só você saber transportar a resposta que você achou, enquadrar a resposta que você achou na alternativa. E por isso que a gente escolheu esse exercício. Inclusive, né, isso é um ótimo comentário, Rodney, porque às vezes o jeito que o enunciado te propõe as alternativas, ele está tentando te forçar
a resolver o exercício segundo uma linha de raciocínio. E a gente sabe que em matemática não tem só um jeito de fazer as coisas. Exatamente. Você tem vários caminhos possíveis que te chegam à mesma resposta. Então, você pode fazer isso de talvez procurar qual é uma maneira alternativa de você resolver esse exercício, que te traria a expressão que o exercício propôs nas alternativas. Ou se você for um cara que gosta um pouquinho mais de trabalho braçal, você pode abrir as expressões das alternativas, resumir elas em um número e ver qual desses números coincide com o que você encontrou do jeito que você resolveu. Isso acontece muito, Pompeu, em questões que tem um fatorial, né? Muitas vezes, em questões de permutação, você resolveu, você olha para o seu fatorial e você fala, meu exercício está errado. Não, ele quis escrever de outra maneira, ok?